Muito boa tarde a todos. Nós vamos agora iniciar a apresentação do lançamento do livro Casos, do nosso escritor aqui, Pedro Sá, presente. E gostaríamos de começar por falar desse livro que foi muito motivante, é uma leitura muito interessante. Portanto, gostaríamos de falar um bocadinho, Natália, antes, sobre a estrutura do livro, que é constituído por 50 crónicas, não é verdade? Cada crónica tem um título. A dada altura vocês vão conseguir olhar para alguns dos títulos. Os títulos são todos extremamente sugestivos. Despertam logo muito o interesse para a leitura da crónica que aí vem. Por vezes, quando terminamos a leitura da crónica, temos necessidade de voltar ao título. Porque quando lemos o título, imaginamos desde logo uma história que vai sair dali, daquele título. E depois a história desenrola-se de uma forma diferente da que estamos à espera. Isso acontece sempre e em todas as crónicas. Portanto, cada crónica relata uma história da vida cotidiana. São histórias extremamente reais. Identificamos-nos com algumas. Uma crónica é uma história relatada em pouquíssimas páginas, mas naquelas poucas páginas nós encontramos cenas que acontecem em simultâneo. Portanto, os acontecimentos que estamos a ler, eles não se sucedem. Os acontecimentos da história não se sucedem, eles acontecem em simultâneo. E isto eu acho que nem toda a gente sabe escrever assim, colocando os acontecimentos em simultâneo, não é? Como é que isto foi conseguido? Penso eu que foi conseguido pela forma como a pontuação está feita. O Pedro usou vírgulas, imensas vírgulas. A pausa que nós somos obrigados a fazer, por causa daquela vírgula que ali se encontra, é essa pausa que nos transporta para um outro momento, para um outro cenário, muitas vezes para uma outra personagem. Portanto, eu acho que é muito interessante ler este livro e estas crónicas, precisamente porque estão escritas de uma forma diferente da que estamos habituados a ler. E o que é que eu tenho mais para dizer? Esta questão das vírgulas, a mim, surpreendeu-me. Porque realmente estes cenários, não foi Cláudio, estes cenários que acontecem em simultâneo faz-nos entrar dentro daquela história e por vezes o Pedro repete ideias. Ao longo da mesma crónica há frases que são repetidas. Essa repetição é aquilo que nos faz voltar ao tema central, muitas das vezes. Porque, entretanto, passamos para outro cenário e voltamos depois à necessidade de voltar ao tema central. Portanto, para mim foi muito desafiante ler estas 50 crónicas deste livro. E depois a forma de ser cativante, como a Natália escreveu, absorvente, ela não fica por aí, ela também provoca algum incômodo e alguma ansiedade. Mas por que isso? Por que eu estou a dizer isso? Porque ela mexe naquele lado da nossa imaginação, não é? Vai no fundo na imaginação do leitor, não é? Trabalha com expressões metafóricas que agem diretamente nas nossas emoções e muitas situações sinestésicas, ou seja, aquela mistura das sensações, não é? Portanto, é muito interessante esse tipo de abordagem utilizada pelo autor, do escritor, e no conjunto é uma obra reflexiva. É uma obra reflexiva, é uma obra que fala do outro, que fala de si próprio, que fala das relações, no fundo, fala do ser e fala do não ser, fala da existência humana. Por isso que nos toca profundamente, não é, Tânia? Exatamente. Eu, antes de continuar, queria agradecer aqui o convite que o Pedro me fez. Eu senti-me muito lisonjeado, obviamente, com o convite que me foi feito e aceitei de imediato, embora depois tenha ficado cheia de medo. E senti-me insegura e partilhei isso até com o Pedro, porque nunca me vi neste papel, não é? Eu sou uma pessoa de ciências, portanto eu não sou uma especialista em literatura e por isso mesmo também me senti lisonjeada, por isso mesmo, pelo Pedro ter confiado em mim para apresentar este seu livro. Quero dizer aqui que foi um prazer ler o livro, porque o livro é encantador, porque é um livro que fala de sentimentos, só fala de sentimentos, do princípio ao fim, este livro. E o Pedro escreveu com
com imensa sensibilidade. Portanto, todas estas crónicas estão escritas com imensa sensibilidade. Pois, eu aproveito as palavras da Tânia para agradecer também agora no início, porque assim, na verdade, eu fiquei assim, até a perguntar qual seria a razão, porque o Pedro estava convidado duas pessoas, no caso, das áreas das ciências, e eu devo dizer que há muitas pessoas com muito mais capacidade para fazer esse tipo de apresentação. No entanto, de qualquer forma, agradeci e aceitei o desafio, e foi muito interessante ler o livro. Quando nós estamos a falar de um livro que é envolvente, sobretudo porque trabalha naquele mundo em que nós todos estamos sempre à busca, que é o mundo da imaginação, o mundo da criatividade, esse mundo que muitas vezes no nosso dia a dia fica ao lado de cada tarefas do cotidiano humano, né, de todos nós, as tarefas dos profissionais que nós temos, mas que é muito interessante. Agora, quando o autor começa a caminhar entre aspas, né, por esse mundo do imaginário coletivo, né, e começa a fazer com que essas situações situações do cotidiano tão conhecidas nossas, começam a saltar as histórias do livro e os personagens, e de uma forma empática começamos é como se fosse aquele fenômeno que nós conhecemos do eco, né? Aquilo começa a repercutir de uma forma empática em nós, né, no leitor, e arrebata, com certeza arrebata, levando para essa sensação, às vezes, por vezes desagradável, da ansiedade, porque como a Tânia referiu, a falta de pontos e as várias vírgulas faz daquela constante busca de como é que vai ser esse fim, como é que vamos chegar até a próxima etapa dos acontecimentos, das crônicas, né, que estão a ser relatadas. Portanto, é muito interessante isso, de nós estarmos a caminhar fazer esse trajeto construído pelo escritor. E de qualquer forma, nós também sentimos que, devo dizer que isso é uma opinião minha muito particular em relação a um bom escritor. Eu acho que um bom escritor é aquele que tem, de uma certa forma, conhecer a alma humana e, para além disso, consegue descrevê-la de forma a suscitar no leitor a vontade de continuar a ler, por alguma razão seja. Pode ser até porque fico um bocadinho incomodado, porque fico um pouco ansioso para chegar, mas de alguma forma eu fico motivado para querer saber o que está acontecendo e o que vai acontecer com aquela história, com aqueles personagens. Porque na verdade eu quero saber também um pouco o que vai acontecer comigo, né? Porque aquilo ao mesmo tempo tem a ver com o personagem, ao mesmo tempo tem um paralelo, de uma forma analógica, conosco, né? No nosso dia a dia. Portanto, eu acho que isso é o que mais motiva nesse tipo de abordagem, nesse tipo de condução da história num livro de crônicas. Sim, e a propósito do que o Cláudio disse, realmente o Pedro descreve a alma humana, mas não se limita a descrever os sentimentos de um homem. O Pedro descreve os sentimentos de uma mulher, descreve os sentimentos de uma criança, de um idoso, coloca-se no papel do médico e do paciente, coloca-se no papel do rico e do pobre, coloca-se no papel do aluno e do professor. Enfim, custa-me fazer esse trabalho, por vezes, de me colocar nestes diversos papéis. E o Pedro fez isso na perfeição e, mais, relata histórias, muitas vezes, que mexem com os nossos valores, com os nossos princípios. Por isso também vos disse que é um livro que fala de sentimentos, não é? E quando nós estamos a ler, quando nós conhecemos histórias que envolvem dramas sociais, como a droga, a prostituição, muitas vezes nós temos vontade de criticar, de dar a nossa opinião relativamente a essas histórias. Eu identifiquei-me com algumas histórias, com os personagens. Outras, parecia que estava ali a ler coisas que já vi noutras famílias, que não a minha, mas são meros relatos. São meros relatos. Nunca há ali uma crítica, nunca. E isso eu também acho interessante, porque eu acho que é da nossa natureza fazer sempre um juízo de valor. Principalmente quando estamos a ler coisas que mexem com os nossos sentimentos e com os nossos princípios. Quando se fala de religião, por exemplo, o Pedro fala de religião também neste livro. E isso de não fazer a crítica, nem o julgamento, nem o juízo de valor, eu a dada altura comentei isto com o Pedro.
E o Pedro disse que, sim, tens razão, a questão é que eu começo a simpatizar imenso com os personagens. E isso nota-se ali. Nós também que estamos a ler, não julgamos por causa disso, porque relata de tal forma os sentimentos das pessoas que nós criamos uma empatia total com aquelas personagens. É muito interessante e às vezes é também muito inquietante mesmo. Eu queria pôr uma outra abordagem interessante em relação à sensação de algumas crônicas conduzir o leitor para um estado quase que onírico, esse estado de estar, parece que está a sonhar, e que quando nós entramos nesse estado, na leitura, durante uma leitura, com certeza os leitores já devem ter estado numa situação às vezes assim, não todas as leituras, mas em algumas leituras, não é? E que o leitor realmente começa a experimentar experiências muito singulares, muito particulares, muito íntimas, e com certeza são íntimas, muito enriquecedoras. Com certeza isso acontece com qualquer leitor. Sim, e quando estamos a ler percebemos que a linha que separa o drama, o nosso drama, da nossa felicidade é uma linha tenue, extremamente tenue. E ao lermos conseguimos perceber isso. Quando lerem o livro vão perceber isto que eu vos estou a dizer, com certeza. Aconteceu-me aqui, partilho convosco uma nota pessoal. Muitas vezes, quando acabava de ler uma crónica, não me conseguia concentrar na crónica seguinte, porque as ideias que o Pedro repete ao longo da crónica são frases extremamente sugestivas e que ficam. É como quando nós ouvimos uma música no início, no rádio de manhã, quando estamos a ir para o trabalho, e passamos o dia a cantar essa música. E isso aconteceu com algumas destas ideias repetidas na crónica. As expressões de ideia, né? As expressões de ideia são muito marcantes e que ficam depois no ouvido. Mas para nós começarmos a pensar um bocadinho mais diretamente em relação ao livro, nós fomos procurar no dicionário o que quer dizer o caso. E nós encontramos, qualquer um de nós podemos fazer isso, e encontramos que é justamente aquele momento em que o sol se põe no ocidente e que é o poente, não é? É o momento em que qualquer astro, na verdade qualquer astro se põe. Mas em linguagem metafórica também pode passar como o fim, a derrota, ou seja, o final, né? Alguma coisa assim que seja no sentido negativo. No entanto, ninguém pode negar que o momento do ocaso é um momento muito interessante dos sons, das cores. Não sei se já perceberam isso. As cores ficam diferentes nesse momento, os sons, os odores, ou seja, as sensações, elas começam a ter uma outra cor. É claro que não é todo dia que nós estamos disponíveis para isso, porque nós temos os nossos afazeres, as nossas obrigações, às vezes não estamos sintonizados. Mas a natureza está sempre a brindar-nos com situações assim, constantemente. E é muito interessante que, no Ocasos, no livro, nós vamos encontrar algumas crônicas, até muitas crônicas, que têm o ocaso reconfortador. É aquele momento em que nós pensamos, no fim do dia, que a tarefa está terminada, é a completude. Não é? É o momento que nós cumprimos o nosso dever da melhor forma que nós podíamos cumprir naquele momento, né, que foi realizado. E alguns momentos que nós estamos a ler o livro e dá essa mesma sensação. Ou seja, o título reflete perfeitamente a obra que tem. E que eu acho que isso é fundamental em qualquer tipo de obra. Agora, o mais interessante que é o livro passa perfeitamente aquela sensação daquele ocaso que nós temos muitas vezes da alma como se ela se expandisse, né? Como se ela crescesse e fosse para além daquele nosso companheiro constante que é o tempo. Eu acho que um dos personagens, já pensamos sobre isso, um dos personagens mais que passa por todas as crônicas, presente em todas elas, é o tempo. Né? É o tempo sem o passado, sem o futuro, só o aqui, só o agora. Essa sensação é a sensação que o leitor sente na maior parte das crônicas. É a personagem que marca de todas as formas, com todos os sentimentos que nós referimos até agora, aparecem em todas elas. E essa é a proposta do livro. O Ocasos tem uma proposta muito interessante de fazer passar esse personagem tão presente que nós banalizamos, né? E no dia a dia até esquecemos, mas que está presente,
de forma positiva e de forma negativa, muitas vezes, né? E que é muito subjetivo, de pessoa para pessoa, né? O tempo, nós já cansamos de falar do nosso dia a dia, mas aquela aula demorou imenso, enquanto o outro que gostou da aula fez, mas passou tão rápido, né? Quer dizer, o que é o tempo, na verdade? Os cientistas até agora não conseguiram descobrir o que é o tempo, né? Qual é o órgão do corpo que é responsável pelo tempo? Na verdade, estaria se calhar no cérebro, em algum lugar do nosso corpo, mas até agora não se encontrou, porque ele está realmente na alma, se calhar. Portanto, é interessante nós começarmos a olhar essa personagem que vocês vão identificar no livro, com certeza, né, nos livros, nas crônicas do Ocasos. O Cláudio fez aqui a ligação entre a dimensão tempo e ocaso. Mas se nós pensarmos no contrário, no antónimo do ocaso, que é crescimento e evolução, também são substantivos que também estão relacionados com esta dimensão tempo, não é? Eu não acredito que ninguém, depois de ler este livro de crónicas, fique igual. Eu acho que isto acontece com qualquer livro, mas com um livro que apela tanto ao sentimento e à reflexão, ninguém fica igual. E, portanto, é exatamente um crescimento que nós fazemos depois de ler este livro. Eu penso que este livro apela mesmo a isso. Pois cada um de nós fará uma reflexão diferente, com certeza, das várias crónicas. Eu discuti aqui com o Cláudio algumas das crónicas, as minhas preferidas não são as dele, algumas sim, algumas coincidem, outras não, mas em algumas delas tivemos interpretações por vezes em alguns momentos diferentes, não é? Isto tem a ver com a vivência de cada um de nós, quando estamos a ouvir e a ler um relato, uma vivência de uma personagem. Não é? Eu gostaria de passar agora para as crônicas, algumas que nós selecionamos, e eu vou começar pela primeira logo. O título está ali. Quem é aquele parecido comigo que me olha do fundo do copo? Eu gostaria de falar convosco sobre uma coisa muito interessante. E Pedro também não sabe o que nós estamos a dizer, que deve estar um bocadinho assustado, né? Pronto, imagino. Portanto, isso não está nada combinado com o autor. Nada. Isto é uma surpresa. Isso é uma surpresa para ele também. Então, nós vimos nessa crônica uma situação muito interessante. É o facto do ser humano acreditar que a vida é um conjunto de fatalidades, né? E que a gente não pode alterar muito. E muitas vezes, quando as pessoas não têm o seu conhecimento das suas capacidades, dos seus limites, né? Quando a pessoa não tem essa profundidade, ela não sabe, ela acaba por estar perdida no meio de todas essas emoções e situações e emoções que surgem ao longo da vida. Tal qual o náufrago, que aparece a personagem que surge nessa crônica, o náufrago e a relação desse náufrago com o vício. E vocês vão perguntar assim, mas o que isso tem a ver? Eu gostaria também de saber. Mas, com certeza, depois da leitura vocês vão perceber. E depois vamos até poder conversar sobre isso, né? Se calhar, né? Porque eu acho que é muito interessante essa relação. Quer dizer, quando nós pensamos assim, uma pessoa que apanha um barco, que vai para o meio de uma tormenta no oceano, será que essa pessoa não está sendo suicida? Pensamos às vezes isso. Se ela tem conhecimento da tormenta, sabe das capacidades do seu equipamento, que é o barco, e vai para o meio de um oceano em tormenta. Portanto, questionamos às vezes, será que não é um suicídio? E o que seria um suicídio? Será que o suicídio sempre é um suicídio direto, intencional? Ou será que há um pensamento subjacente? Quer dizer, a chave, na verdade, é o autoconhecimento, ou seja, o conhecimento daquele momento. Mas quem é que tem essa chave completa dentro de si? Não é verdade? Essa pergunta eu gostaria de pôr para todos, né, para nós refletirmos. Quem é que tem esse autoconhecimento, digamos assim, essa cartilha perfeita de todos nós, não é? É um manual, que nós não viemos com manual, né? Quem é que tem isso? Então nós estamos nessa busca constante. E alguns de nós perdemos no caminho, através dos nossos vícios, daquelas situações, vícios que eu digo, daquelas situações que nós repetimos, desatavismo, né? Repetimos sem refletir sobre aquele assunto. Portanto, a chave é o autoconhecimento, para nós assumirmos os nossos limites e possibilidades. E aí sim, nós vamos poder olhar no fundo do copo e perceber quem é aquele que está dentro do fundo, a olhar para nós. O Cláudio falou aqui na dúvida que nós temos ao longo das nossas vidas, e por
isso eu escolhi uma crónica, para mim é uma das minhas preferidas, chama-se Álbum de Família. Tem a ver exatamente com a dúvida, tem a ver com aqueles momentos da nossa vida em que nós pensamos: se eu não tivesse escolhido este caminho, se eu não tivesse feito isto, se eu tivesse enverdado por um caminho completamente diferente, seria mais feliz? Sim ou não? Temos aqui muitos alunos que estão exatamente na idade de perspectivar a sua vida futura, não é? E eles têm dúvidas com certeza, mas nós também tivemos e continuamos a ter. Essa é que é a questão. Quando olhamos para trás, muitas vezes temos dúvidas: segui o caminho que me fez feliz? Sim ou não? Claro que a crónica não serve para nós termos resposta a isto. A crónica serve precisamente para nós refletirmos sobre isto. Eu vou-vos ler uma passagem interessante da crónica. Tinhas razão, os teus sonhos passavam pelo cinema, carreira desportiva, ir para a América. O que é isso comparado com uma vista de resto do chão? Terminar o curso, um emprego estável, casa, filhos, fins de semana de pipocas e cinema em família, por vezes levar os filhos a visitar os avós. Esta rapariga escolheu este caminho para si. Mas teve uma forte ligação com quem perspectivava a vida de outra forma. E ela, anos depois, vive esta dúvida. A estabilidade versus felicidade. O que é que escolhemos? É mais uma das dúvidas que suscita aqui muito. Não é? A segunda desta crónica. Eu queria falar de uma outra crónica muito interessante, que com certeza toca-nos muito fundo, que tem a ver com o grupo familiar, que é a família. Portanto, nós sabemos que todas as relações humanas, elas estão sustentadas por um fator fundamental, que é a confiança. A confiança, quando se rompe em qualquer relação, quando se quebra, quando se rompe, é muito difícil de ser restabelecida, né? Portanto, não estou a dizer que é impossível, né? Mas é muito difícil. E quando aquela confiança surge no seio de uma família, nós estamos a falar de família porque nós estamos a falar de mais intimidades, de convivência diária, não é? Daquela relação que nós temos com as pessoas no dia a dia, e nós conhecemos muito bem as pessoas com as quais nós vivemos, e elas também conhecem-nos muito em muitos aspectos. Às vezes, claro que nós nos surpreendemos depois com muitas outras coisas, não é? Mas no dia a dia mostram uma faceta que é o que nós convivemos, e que muitas vezes nós deparamos com situações muito difíceis de lidar. Será que quando surge mais um elemento na família, esse elemento que entra, cada um dos elementos da família, o pai, a mãe, os companheiros, eles têm as suas características. Será que no terceiro elemento seria a soma de mais características? E o que é mais interessante é que isso não é matemática. Isso não é matemática. Na verdade, esses três somados não dão realmente 1 e 1 não dá 3. Não é? Na verdade, é o resultado de uma sinergia que surge entre todos aqueles elementos que estão ali. E as características, realmente, as características daquele grupo social são características de todos que estão ali, de muitos que estão ali, e outras mais que surgem resultantes daquela relação. Agora, quando se estabelece naquela relação a falta da confiança, muitas coisas que eu gostaria de perguntar, e por qualquer razão não pergunto, ou muitas coisas que eu gostaria de ouvir do outro, que convive comigo, e não ouço, mas também não pergunto, né? Aquilo vai se criando o que a gente chama de uma grande fantasia, né? Aí vai se criando, e aquelas fantasias passam a ser verdadeiras verdades, né? Então é muito interessante nessa crônica que há famílias em que a dor tem lugar à mesa. Eu queria só ler uma passagenzinha que é não sei se está aqui, que o personagem fala o seguinte, diz o seguinte: a calçada, os azulejos ou outro pavimento, e a palavra nem chega a nascer. Sucumbe à minha necessidade de silêncio. Portanto, o meu olhar não está no outro mais. O meu olhar está na minha fantasia, na minha imagem, na minha verdade, e nos azulejos, na calçada. Quer dizer, eu já deixei de estabelecer a relação com o outro, porque no fundo eu já estou a viver a minha verdade, digamos assim. É claro que eu não vou contar a história.
Óbvio, vou deixar aqui sugestivo para vocês ficarem bem curiosos para descobrir como é que vai ser o desenrolar disso. Mas é muito interessante. E nós, quando estivemos a passear pelas crónicas, parámos nesta, podes passar aí, parámos nesta, a nudez envergonhada de uma moldura por se cumprir. E parámos mesmo neste título. Não sabíamos o que dizer sobre este título, pois não? Portanto, temos aqui o escritor, então o escritor é capaz de nos saber falar um bocadinho sobre qual é a relação, Pedro, entre o idoso que está nesta história e este título tão bonito que tu arranjaste aqui para esta... E sugestivo que arranjaste para esta crónica. Antes de mais, boa tarde a todos. Eu estava a ouvir falar em fugas e, por acaso, apeteceu-me fugir quando ouvi a fanfarra. Quando ouvi a fanfarra, estava a pensar num lugar para fugir. Porque foi como aconteceu com esta fanfarra, exatamente. Pelo menos estamos todos seguros de haver algum incêndio, não é verdade? Eu não vou responder porque cada um acede ao livro com a sua chave. Conseguindo, para mim, o livro tem um significado ou o leitor tem outro significado. Cada um acede com a sua chave. Portanto, não tem intenções de fazer essa pessoa. Portanto, é ler. Não é? Olha, em falar em ler, vamos passar para um outro título de outra forma bastante sugestivo. Bastante sugestivo, não acha? Dos asnos e afins. Eu acho que foi a primeira fábula que escreveste, não é? Foi, exatamente. Foi inspirada num grande asno, por acaso. Mas até os asnos caem. E agora não é uma ave caída, é um asno caído. Portanto, por aqui fica. Eu acho que a fábula é muito interessante porque as personagens são animais de uma quinta que se deparam com uma situação muito singular. O galo morreu. E aí surge a seguinte pergunta: quem nos vai anunciar agora o fim da noite do mundo? Chegaram a esse dilema. Imaginem todos os animais a discutirem, claro, não, eu não posso, eu não tenho a voz, eu não fico bem, claro, cada um, né, com a sua, dizer que não podia, tirar de cima do seu ombro, né, a situação. Ela é contada de uma forma muito irônica e muito apelativa a história. Mas ela levanta a questão das convenções sociais e das posições dos cargos e funções e posições sociais que nós assumimos na nossa vida, muitas vezes, todos nós, né? E que muitas vezes algumas pessoas, em alguns momentos, nós achamos que somos mais importantes do que propriamente o cargo. E às vezes aquela posição social, aquele cargo, tem a sua importância, claro, mas é menos do que propriamente o que nós achamos que é. Né? Então, eu acho que a discussão, a crônica discute e fala muito desses papéis, quer dizer, essa questão da transitoriedade, isso? Das nossas posições, dos nossos processos sociais, né, do nosso dia a dia, na vida, no trabalho, na família, com os amigos, né, isso acontece constantemente isso. E eu acho que é uma chamada de atenção, só que é contado de uma forma irônica e com o personagem já dá para imaginar como é que é a fábula dos asnos e afins. O Pedro não escreve com humor habitualmente. É verdade. Vocês, quando lerem o livro, vão perceber que muito poucas crónicas têm uma nota de humor. Esta, o Cláudio falou, tem. Mas o Pedro escreve igualmente bem quando está a relatar um drama. Há uma crónica que me tocou muito, que se chama Que Pena uma Folha Conter 2 Páginas. Eu acho que mais do que eu vos falar, se calhar, se eu ler, vocês percebem porque é que esta crónica me tocou. A minha mãe e as outras mulheres só trabalhavam de noite. Antes de sair, todo um ritual para se arranjar. Quando o frio gritava por cobertores e aquecedor, eu muito espantada por ela sair, como se fosse encontrar verão. Parecia imune ao correr das estações. As horas diante do espelho, os lábios e também o rosto com um excesso de cor, num todo que ditava qualquer coisa de carnavalesco. Nunca lhe disse, claro, aprendi a calar a voz que em mim pensava. Os saltos dos sapatos a apelar a equilíbrios, a saia a exibir-lhe as carnes, tudo num excesso de ser. Um ser caído, antes de sair, um cigarro nervoso.
Acredito que em muitos outros se seguiram. Só me dizia, não demores a dormir. A tal voz que em mim pensava, embora aprender a calar, pedia que pelo menos me passasse a mão pelo rosto para me saber viva, mas tudo terminava com um baque irreversível da porta. Às vezes a minha mãe chegava magoada. Cheguei a ver-lhe a saia rasgada e os joelhos em sangue, com o rosto de um dos lados inchado. Quando isso acontecia, saía do quarto. Gostava muito vê-la naquele estado. As pinturas carnavalescas, deformadas pelas lágrimas, acentuavam-lhe a queda e também a idade. Nunca lhe perguntei quem a magoara. Talvez por nessa altura não lhe perguntar o que fazia, embora numa zona de mim algo me sussurrasse que não fosse uma coisa muito correta. Tocou-me porquê? Porque o Pedro colocou-se no lugar da filha, da criança infeliz, não é? Portanto, isto é uma infância infeliz. É uma injustiça social. O fim da crónica é impressionante. Convido-vos a ler esta crónica, porque realmente esta foi de facto uma das que mais me tocou. E há aqui uma coisa muito interessante. Uma criança normalmente diz tudo e pergunta tudo, não é? Uma criança feliz, se for feliz, diz tudo. Às vezes os pais têm que dizer isso é o que uses em casa, não é o que tens que contar na rua. Portanto, isto é o perfil de uma criança saudável e feliz. Uma criança que diz que a tal voz que em mim pensava, embora aprender a calar, isto revela a infelicidade na infância. Tocou-me. Portanto, isto, ao contrário da crónica dos asnos, isto é um drama, não é? O Pedro também escreve igualmente bem quando não está a referir-se a um drama. E, portanto, escolhi uma outra, noutro registro completamente diferente, que se chama Que Rosto Contemplarei Quando Fechar os Olhos pela Última Vez. Não havia melhor homem, reto, honesto, educado, muito educado mesmo. Nunca lhe ouvi um palavrão, segurava-me sempre a porta. Por isso, às vezes, não compreendo o porquê de sonhar com aqueles das novelas despenteados, rudes, por vezes mal educados, que se esquecem sempre de segurar a porta. Porém, não há semana em que não os veja a segurá-las nos braços, a beijá-las como se não houvesse amanhã, murmúrios pacientes à beira-mar, de dedos entrelaçados. Certo dia nas compras, reencontro a vizinha do prédio em frente, a tal que não via novelas. Estava com o marido. Saíram à minha frente, reparei, era impossível não o fazer, que caminhavam de dedos entrelaçados. E, de facto, nem por uma vez ele apontou à mão dela a direção do bolso. Isto é uma viúva que vive uma dualidade de sentimentos. Tem saudades do homem educado, extremamente bem educado. Aquele que repetia imensas vezes, ora se faz favor. Palavrinha tão importante. Muito importante, não é? Ora se faz favor. Portanto, todos nós gostamos de ter ao nosso lado um cavalheiro que nos diga isto, não é? Que nos abra a porta e nos diga, ora se faz favor. Mas depois há o outro lado da nossa vida. E esta crónica tem humor, completamente distinta da anterior que eu vos falei, da injustiça social, que é o drama, não é? Eu gostaria de falar sobre uma crônica, quer dizer, não vou falar, eu vou ler. E vou tentar, com a minha leitura, estar à altura das palavras. Claro que não vou ler a crônica toda, vou ler uma parte. Que eu acho muito interessante. O título é Só o Sol para ensinar a sombra. Os passos acelerados, agora descer a escada. E a pergunta ansiosa: o senhor doutor não vem esta semana? A mãe a levantar uma sobrancelha: por que essa ansiedade pelo senhor doutor? Ela disfarçar uma mão no cabelo, olha para a janela: por nada, apenas curiosidade. Porém, há muito que a mãe elevar a sobrancelha, desde que o senhor doutor se hospedara num dos quartos, lá em casa, que o olhar da filha seguia por trilhos ali na janela. Todos os meses ficava pelo menos uma semana. Os vizinhos procuravam baixar a sobrancelha materna. Oh, mulher, sempre o senhor doutor, não há doença que nos pegue a família. Com o tempo, a ansiedade numa questão cresceu. O senhor doutor não vem essa semana?
era demasiado evidente. A partir das duas sobrancelhas maternas levantadas, o senhor doutor travava os doentes de fora, enquanto ali refreava o calor de um olhar e a sede de uns lábios entreabertos. Razão tinham certos espíritos de facto. Médio rima com vida. Quando soube da notícia, pelas duas sobrancelhas elevadas, o senhor doutor assumiu as responsabilidades. A criança recebeu o apelido paterno. As sobrancelhas, para sempre levantadas, ainda falavam do rito em falta. Eu acho que só esse trecho passa o que eu gostaria dessa crônica, que eu acho que é muito interessante. Daniel. Passa lá do slide, se faz favor. Não lembro do nome dele. Isso também é o menos importante, porque no fim fiquei sempre o rosto. E foi por aí que facilmente o reconheci. Hoje, na cada vez mais sofrível operação de abrir a carteira por umas contas de combustível. À meia da tarde, ali estava ele, muito direito, a ver o que pagar. O cabelo ainda o mantenho, menos mal. Calmamente penteado, apesar da neve dos anos. Escolhi pelo uma nota e recebeu moedas. Ligeiramente arrumou-as, passou por mim, mas não me reconheceu. Sei impossível. Vi na criança quando já ouvi falar dele. No entanto, algo retinha a minha atenção quando aquele nome ecoava lá por casa. Não tanto o nome como os atos. Como se uma certa felicidade. Claro que acompanhei os passos, pela minha descrição, enquanto aguardava pela minha vez de pagar. Dirigiu-se pelo utilitário com um aspecto cinquentão, devidamente maquiado. Lá dentro, uma companhia feminina. No entanto, no interior da viatura não lhe falava o caráter rotundo. Mesmo o rosto não disfarçava atrás de subúrbio e fins de semana cinzentos. O cabelo com que era farpado reluzente à força de muita tinta. Ostentava um olhar inexpressivo que não se alterou com a chegada dele. Continuava muito direito, mesmo sentado. Antes de arrancar, os óculos puxos. Não sei porquê, mas enterneceu-me aquele gesto cinematográfico sem tão flor do cenário. E lá foi. Aquela memória, assim despertada, demorou a partir. Deu por aqui andou um par de dias. Não são as coisas que nos interessam, mas quem nós éramos. E como, quando as vivemos. E são os enigmas dessa coisa a que chamamos memória. No fundo, trata-se de trabalho individual último face ao tempo. Tinha terminado há umas semanas a escola primária quando ouvi a minha mãe. Já viste? E também que é rico. Na realidade, é um pobre coitado. Até desempregado está. Coitada daquela mãe. O meu pai limitava-se a anuir. Via, sem o ver, entretido com algo, mas sem deixar de se expressar com um gesto, certa vez, até contou a história de alguém, lá da terra, que colocava no bolso do casaco as tampas da caneta, que era só o que tinha. Contudo, para os outros, além do letrado, passaria uma imagem de posses. Fascinam-me aquela teatralidade, não sei porquê. Parecia haver por ali uma dualidade que só encontrava nos super-heróis, com uma identidade secreta ou uma imagem pública. Apesar de haver um humilde trás do chão que partilhava com a mãe, com um só quarto, ele dormia na sala, falava recorrentemente de propriedades na província, algumas com vastos hectares. Quem não o conhecia emocionava-se de estar perante tão nobre linhagem. Não nos podemos esquecer de que cada frase era emitida com aquela sua peculiar postura muito direta, as mãos nos bolsos e com um desassombro só possível a quem conhece a realidade dos factos. Nunca percebi se ele acreditava nas suas palavras. Também nunca o perguntei. Certa vez, ainda pensei em abordar a minha mãe. Porém, esse pensamento não caminhou muito. De certeza que acharia estranho o meu interesse por tal figura. Ainda poderia argumentar em meu favor a analogia com os super-heróis. Mas sei que a sua resposta fulminante não tardaria, como uma sentença sobre a minha cabeça. Estou cansado de dizer que mentira é feia. Apesar disso, eu sabia, há tanto que a mentira é necessária. Se assim não fosse, Peter Parker, Clark Kent, Bruce Wayne, Matt Murdock e tantos outros não teriam um minuto de sossego nas suas vidas. É estranho para o menos que eu fui. Aquela vida dupla era a que mais se aproximava das páginas que eu incessantemente devorava. Várias vezes dei por mim, coisa rara, a ouvir atentamente os meus pais para saber dele, se alguém o desmascarou, se caiu em alguma cilada, se a sua identidade se mantinha secreta. Que fascinante seria aquela vida! Saía todos os dias daquele obscuro resto do chão, enfrentava ameaças oriundas dos mais escondidos pontos do universo, como um super proprietário. Atenção que tinha hectares e hectares na província. Por fim, à noite, regressava ao seu sofá-cama para recuperar os poderes desgastados. Quantos podem gabar de uma vida assim? Adrenalina a cada canto. Se um dia se lembrasse, antes de sair de casa, ainda podia colocar umas tampas de caneta no bolso do casaco. Creio que, aí, o sistema solar seria pequeno para ele. Pedro, sabe? Muito bem.
para uma verdadeira súplica. Porquê que eu escolhi esta? Porque esta crónica toca em imensas questões. A questão do homem de meia-idade que se vê de repente dispensado do seu trabalho, a mulher que é o alicerce da família, a filha licenciada que não sabe muito bem se há de ou não dizer que tem um canudo, porque se o diz tem habilitações a mais, se não o diz tem habilitações a menos. Portanto, toca à questão da fé. E o que é que eu gostei especialmente nesta crónica? Eu vou-vos dizer algumas frases que o Pedro repete nesta crónica. Aquele amigo que habita entre o sentir e o pensar de cada um. Obviamente Deus, não é? Aquele amigo que habita entre o sentir e o pensar de cada um. Antes mesmo de lhe pedires, já sabes o que queres. A questão da fé. Quais são as palavras certas para recuperar um diálogo interrompido há décadas? Muitos de nós sabemos que é assim, não é? Interrompemos o diálogo durante muito tempo e retomamos esse diálogo quando precisamos de o retomar. Esta é a última crónica do livro. Para mim, é aquela que mais fala nos problemas sociais da atualidade. Toca-os a todos. Na depressão também. Na depressão que acontece na família. Na decadência da vida conjugal. Em poucas páginas, numa página e meia, o Pedro consegue falar destes assuntos todos de uma forma brilhante. É, de facto, encantadora esta crónica. E agora... Eu queria fazer uma pergunta. Não sei se posso fazer essa pergunta, mas gostaria de fazer uma pergunta. Que foi a pergunta? O Pedro, a gente sempre tem que perguntar antes, não é? Podemos. Então, Pedro, nós viemos de uma crónica cuja pergunta era e é esta. Que hora será esta amanhã? Isso depende do fuso horário, não é? Do nosso fuso horário. Naturalmente, porque a frase é metafórica. A hora que vai esta amanhã depende do nosso estado de espírito, da companhia, da felicidade. Portanto, é um pouco por aí, não é? E agora pergunto-te eu, que hora será esta amanhã para ti? Vai ser uma hora muito boa, porque eu vou estar relaxado, porque já fiz a apresentação. Vai ser um domingo. Então vai ser fantástico, com certeza. Bom, eu tenho também uma pergunta para o Pedro. Há uma crónica que se chama A Ascensão dos Medíocres, e eu queria perguntar ao Pedro quem são os medíocres. Ora bem, uma das frases que eu elegi foi de um autor que me é muito caro. Portanto, antes do livro, elegi o Gelo Ferrara, que eu trabalhei em tese de mestrado e tive a minha época e a minha paixão por ele. Ele diz que a mediocridade é o que está mais democraticamente. És lá a última parte, repete a última parte. E então diz que é o que mais democraticamente está distribuído entre os homens, a mediocridade. Quem são os medíocres? Sei lá, olha, por exemplo, às vezes depende do local de trabalho de cada um, não é? Imaginemos, não sei se acontece isto. Tu chegas a um local onde haja computadores, imagina, em qualquer repartição pública, escola, hospital, seja onde for, tribunal, seja onde for. Tu chegas, tens determinada coisa para imprimir, um documento, imagina, e tu demoras 10 minutos. E sais lá com as folhas, com o documento impresso e acabaste. Mas à tua volta há pessoas que já estão sentadas. E tu olhas, primeiro chegas, as pessoas estão muito compenetradas. Olhar para os computadores. Nem se ouve uma mosca. Tu chegas, sentas, e ainda tens quase que pedir licença, sentes assim, olha, pedir licença, mas depois pensas, bem, não vou pedir licença, tenho direito a isto. Imprimes.
e tu ficas, será que sou eu que sou incompetente? Porque elas continuam no computador. Moral da história. Aquilo que certamente tu demoraste 10 minutos a fazer, elas demoram 48 horas. Mas tu é que és conotado quase que de incompetente, percebes? Porque foste rápido demais, não pode ser. Entendes? Sempre complicado. Portanto, meu caro, medíocres, é o que há mais. Mas isso estende-se a todos os setores, os livros que nos querem impingir ler, o cinema que nos querem impingir ver, por aí fora. É a mediocridade. Eu posso dizer uma coisa. Eu acho que... peço desculpa. Eu tinha um professor na faculdade, um grande professor, que falava, ensinava muita filosofia pela Mafaldinha e pelas fábulas do La Fontaine. E ele estava sempre, foi um grande professor, um grande mestre, infelizmente já partiu. E ele falava-nos sempre muito da fábula da raposa e das uvas. Para quem não conhece a fábula da raposa e das uvas, é uma raposa que um dia vai caminhar e vê umas uvas. E ela olha para as uvas e diz: isto é fascinante, tão apetitosas as uvas. E ela salta e não chega às uvas. Ela salta e salta e salta e salta e não chega às uvas. E ela olha para as uvas: estão verdes. Estavam nas uvas. Portanto, é um paradigma da mediocridade. Eu não chego lá, porque o resto é uma maledicência. E isso é o que de facto, nada muito. E então, agora vou-te dar um conselho. Se algum dia vis alguém sentado ao computador, não deve uvas. Por favor. Eu acho que a mediocridade é quando nós não... Penso eu. Quando nós não identificamos a nossa parte medíocre. Exatamente. Eu acho que isso é mediocridade. Eu acredito que todos nós temos, em alguma área, como é óbvio, né? Alguma área que nós somos medíocres, né? Nós somos medianos ali, tanto somos brilhantes em algumas, podemos não ser em outras, né? E eu acho que quando nós não somos, e não assumimos, não perante os outros, perante nós mesmos, que é o mais importante, eu acho que quando nós não agimos com ironia em relação a essas nossas mediocridades, eu acho que nós somos medíocres nessa hora. Bom, para finalizar a nossa apresentação, eu gostaria de dizer algumas palavras em relação ao que nós falamos aqui hoje, a pertinência do livro, da obra. Nós estamos a viver num momento, como nós ligarmos a televisão e o tempo todo os meios de comunicação, nós estamos vivendo esses momentos de grupos sociais, etnias e religiões e os conflitos todos que nós vemos por todo esse planeta que nós vivemos. Mas é interessante que a obra, o Ocasos, com certeza fala a qualquer um de nós. Falaria a qualquer um dos seres humanos em qualquer lugar do planeta, porque ela fala da existência humana, ela fala do fato de existir, a obra fala da vida, a obra fala do relacionar com o outro. E eu queria terminar a minha intervenção só a referir uma frase para mim imortal, que é de Tolstói, que diz o seguinte, vocês já devem conhecer: se queres ser universal, começa por pintar a tua aldeia. Portanto, essa é a frase que eu gostaria de deixar para vocês e que resume muito a obra que eu li. É o Ocasos. Eu não tenho muito mais a acrescentar àquilo que já disse. Espero que sintam o mesmo prazer quando estiverem a ler o livro que eu senti. É, de facto, uma obra fantástica. É isto. Questões? Já são tudo, não é? Bom, agora é sério, abrir perguntas e questões está aberto às pessoas que queiram falar. As pessoas estão reflexivas. Tem alguma questão para colocar? Não, é um especialista neste tipo de cena. E eu também. Maria, tem alguma questão? Partido. Partilha. O colega tem alguma questão? Eu? Talvez seja estranho, mas é inútil porque não vai responder.
tu irás dizer que depende da interpretação. Exatamente. Mas se não for capaz de responder ou não quiseres, terão que ser os apresentadores. Mas podes colocar os apresentadores. Há pouco a Tânia dizia que tinha receio ou medo de apresentar isto porque era de ciências, mas eu já vi muitas, meia dúzia de apresentações de livros, alguns literários, outros não literários, e esta foi melhor do que alguns especialistas de letras e de literatura. Portanto, foi uma apresentação muito bem elaborada e bem pensada. Obrigada. A relação e a correlação entre os elementos formais e não formais, embora evidentemente se escusaram de entrar muito no conteúdo, porque as pessoas depois ficariam com demasiadas pistas de leitura. Isso também poderia retirar interesse. Em todo caso, mesmo assim entrar em aspectos substantivos, a Tânia falou de alguns temas, ele também da questão de ser e não ser, a vida, a evidente existência humana, tudo isso percorre toda a literatura, não é apenas este exemplo. Em todo caso, um autor, deve saber isso, qualquer que ele seja, se for autor, se escrever e se não se limitar a propagar o que outros escreveram, qualquer autor é também uma meta-personagem, ou seja, é um criador de personagens e é também ele próprio um personagem do mundo, uma pessoa, diferente dele enquanto autor. Portanto, existe no mundo como uma pessoa diferente daquele que escreve livros, é uma meta-personagem. E eu li um pouco do que o Pedro escreveu e algumas coisas não tenho tempo, mas em breve terei esse tempo e irei ler isto certamente. E o Pedro é muito mais, enquanto meta-personagem, é mais interessante como personagem do mundo, acho, do que como um criador de personagens fora da literatura, porque o Pedro também cria personagens fora da literatura, ou seja, é uma pessoa com uma grande capacidade de observação e de crítica e de se calhar de criticismo, isto é, de alguma capacidade de denegrir as personagens como personagens do mundo, as pessoas. Mas aí, isso é muito interessante, mas nesse aspecto. Não, mas espera. Exato. Mas nesse aspecto, permite-me que tu não, meu estimado colega, não seja uma meta-personagem, seja uma personagem também, do criticismo, portanto, exatamente. Como de facto não nos conhecemos no absurdo, neste absurdo quizá kafkiano ou bergtiano do mundo de hoje, certo? Mas a questão. A questão é. Exato, mas a Se tu questão. não quiseres responder, o que é? Eles assinalaram uma série de ambivalências dos personagens no seu contrário, as contradições, as perplexidades da vida, da existência normal. Se calhar, os medos, os receios, tudo isso, as misérias que podem acontecer, a infelicidade, a decadência, tudo isso são as ambivalências próprias daquilo que é a existência humana, como diz o Paulo. Mas o que eu gostava de perguntar é alguma coisa que tem a ver com o cruzamento entre a tua pessoa como personagem do mundo e a tua pessoa como criador de personagens literários, isto é, se há neste livro, dos outros não sei, porque tudo por ali não há, não sei se neste existe, isto é, se há um cruzamento entre a tua pessoa como personagem do mundo e as outras personagens deste livro, porque eles apresentaram um retrato absolutamente encantador das personagens do livro. Ora, tu não és só uma pessoa encantadora, és uma pessoa extremamente ou seja, a pergunta é como é que tu defines aqui como personagem do livro, no sentido em que será que essas personagens que existem no livro, se nelas acontece a mesma coisa que em ti próprio, que são pessoas que também eram complexas, que são muito contraditórias e que são muito paradoxais, ou seja, em que não é só a virtude, há também a não virtude. Por exemplo, se nesse livro as personagens também são ou demonstram ou refletem a crueldade, a violência e a intolerância. Isso é assim ou não? Ou só apenas personagens virtuosos? Eu já estou a ver. Juízos de valor à parte. Juízos de valor à parte.
sua emissão constância, quanto aos encantamentos de cada um, não é verdade? Quanto aos encantamentos, não sei o que de encantamento, referiste a minha suscetibilidade e sabes que eu sou uma pessoa extremamente frágil. E ainda por cima, fizeste um juízo de valor perante uma Assembleia, o que de facto me coloca numa posição. Não, eu próximo ano vou estar de baixo, escondido debaixo da cama. Muito frágil. E acho que isso, quer dizer, foi deselegante. Mas já a parte de eu bem sei que haja pessoas que fiquem compadecidas com certos asnos caídos, bem sei, e por vezes ficam a olhar para os asnos caídos e não conseguem ultrapassar isso. Mas isso são as vicissitudes da história, não é verdade? E a história é um devir constante. Como o professor de Sociologia deve saber, os deuses gregos só temiam uma coisa, só uma, que era o fado, que era o destino. E de facto o destino não sabemos o que é. Daí que os deuses gregos o temessem. Agora, quanto à questão das personagens e das demais, eu vou dar a vez aos ilustres apresentadores. Vai, eu... Não, mas falta uma parte da questão. Eu, quando li este livro, quando comecei a ler o livro, mas eu vou relembrar a única coisa que eu existe essa capacidade não virtuosa de gerar. Sim. Não. Sim. Mas eu percebo o que as elas quis dizer. Sim. Nós conhecemos o Pedro. Eu não quero. Não é só compreensão. Nós conhecemos o Pedro, não é? Não. Estou a falar das personagens do. Eu sei. E portanto, mas tu questionaste a relação entre o Pedro e as suas personagens, não é? E quando eu comecei a ler o livro, a primeira coisa que eu disse foi: Pedro, que estranho, não pareces tu a escrever aquela cultura. Este és mesmo tu. Realmente escreves tão bem e és tão sensível. Tens um lado aí feminino tão ao de cima. Só, justamente, a personagem do mundo é muito mais complexa do que o personagem que cria personagem. Muito bem, mais questões? A questão é que eu senti exatamente o mesmo, porque o Pedro é meu vizinho. Eu gostava que ele era um tipo assim, quer dizer, aparentemente jogava que era um indivíduo assim frio, sem complexo. Fiquei perfeitamente espantada. Há muita criatividade. Pronto, Pedro, eu tomo a sua defesa. Comecei a admirá-lo. Nunca achei nada disso. Nunca achei, e sempre tivemos uma relação muito franca e nunca, e acho que aceita as coisas. Claro que, como todos nós,